Será inquebrantável em 7 dias se aplicar estas 15 lições de estoicismo. Estoicismo. Você já parou para pensar em como lida com as adversidades do dia a dia? Em cada momento que você se depara com uma dificuldade, há uma escolha a ser feita. O estoicismo ensina que nossa paz interior não depende do que acontece ao nosso redor, mas da forma como reagimos a isso. Não são as coisas que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos delas, diria Epicteto. Imagine, por exemplo, um dia em que você enfrenta um trânsito insuportável a caminho do trabalho. Os motoristas ao seu lado buzinam, o relógio avança e a ansiedade aumenta. O que acontece com você nesse momento? A frustração toma conta e você se sente preso a um ciclo de irritação. A filosofia estoica sugere um contraponto. Em vez de se perder no estresse, cabe a você decidir como reagir. Isso significa respirar fundo, observar a situação e aceitar que o que está fora do seu controle não merece o seu desgaste emocional. Como você normalmente lida com as situações que não pode mudar? Você se sente tomado pela raiva ou consegue buscar a serenidade em meio ao caos? Pense em quantas vezes, por conta de uma reflexão apressada, você acaba deixando sua paz de lado. O estoicismo nos convida a lembrar que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas temos total domínio sobre nossa resposta. Em uma discussão acalorada com um amigo, por exemplo, ao invés de se deixar levar pela emoção, que tal praticar a escuta ativa? Isso não apenas mostra empatia, como também transforma a situação em uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Quando paredes de estresse alcançam sua vida, você se permite sentir a pressão ou encontra maneiras de se manter sólido, como uma rocha imutável em meio às ondas? Que tal refletir sobre o que realmente importa em cada uma dessas interações? Convido você, nas próximas 24 horas, exercitar o princípio da aceitação estoica. Escolha uma situação que normalmente lhe causa irritação e, em vez de reagir de forma impulsiva, pare e respire. Observe como você pode reformular sua resposta buscando uma atitude mais pacífica e consciente. Antes de colocar em prática este ensinamento estoico, preciso te dar um alerta importante. Muitos inscritos comentaram que o YouTube cancelou a inscrição deles sem aviso. Confere rapidinho o botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhuma lição estoica que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Você já pensou em como as pequenas irritações do dia a dia podem ser grandes professores? Às vezes, você só percebe isso quando uma situação trivial gera um verdadeiro turbilhão interno. Imagine que você está em uma fila longa no supermercado. Os minutos parecem se arrastar e o caixa está atolado com problemas de sistema. Seu coração acelera e um pensamento passa pela sua cabeça. Por que isso está acontecendo comigo? A raiva surge como uma onda. Mas e se, ao invés de resistir, você parasse um momento e se perguntasse: por que estou deixando isso me afetar tanto? Aqui entra um grande insight estoico. É muito comum pensarmos que as situações externas desencadeiam nossas emoções. No entanto, a verdade é que somos nós que damos poder a essas situações. Ao se deixar levar pela frustração, você está permitindo que algo fora do seu controle tome conta de sua paz interior.
São as nossas opiniões que nos perturbam, diria Epicteto. Isso quer dizer que a maneira como você enxerga o mundo é o que realmente molda suas emoções. Quando você percebe que a fila não muda por sua indignação, há uma liberdade enorme nesse reconhecimento. Você não precisa mudar a situação, mas pode mudar sua perspectiva. Agora, pense em como você poderia lidar com isso. Pode ser que, ao invés de ficar preso na irritação, você use aquele tempo para praticar a paciência. Que tal observar as pessoas ao seu redor, cada um com sua própria história? Suas expectativas, suas frustrações. Isso não só ajuda a entender que você não é o único passando por um momento difícil, mas também te dá uma nova lente para ver a situação. Você pode até enxergar um sorriso ou ouvir uma conversa interessante. Já parou para pensar como pequenas mudanças de percepção podem alterar completamente sua experiência? Desafie-se a absorver o que não podemos controlar. Você pode se sentir impotente ao enfrentar um atraso no transporte, mas a escolha de como reagir é sua. Reflita sobre isso. Quando nos tornamos conscientes de nossa própria interpretação, conseguimos atuar com mais clareza e serenidade. Ao longo do dia, observe suas reações. O que acontece quando alguém corta sua palavra em uma reunião? Você sente um impulso de interromper e defender seu ponto de vista? E se você praticar o silêncio, escutando até o final e respondendo com calma? A serenidade pode surgir exatamente desse espaço. Então, qual o próximo passo para você? Que tal, dentro de algumas horas, pegar um momento para avaliar como reagiu em situações que normalmente te irritam? Quais outras abordagens você poderia usar? As nossas interações estão sempre te ensinando. Pode ser em uma fila de supermercado, no trânsito ou em casa. Ao término do dia, reserve um tempo tranquilo para refletir. Pergunte a si mesmo: como posso transformar essas situações em oportunidades de crescimento? Lembre-se, você está sempre no controle de suas reações. Ser inquebrantável é uma questão de prática e consciência. O estoicismo te oferece um caminho que você pode trilhar todos os dias. E o mais incrível é que cada passo dado nessa direção traz consigo a possibilidade de viver com mais leveza e clareza. Capítulo 2. Agora que você já começou a praticar a aceitação, vamos aprofundar um pouco mais em como essa filosofia pode transformar o seu dia a dia. O estoicismo nos ensina a observar e entender nossas emoções. Essa percepção é essencial para que possamos fazer escolhas mais conscientes e saudáveis. Vamos imaginar que você está numa conversa com um amigo. Ele faz um comentário que te incomoda. A primeira reação pode ser a de querer se defender ou até de reagir de forma agressiva. Mas, e se em vez disso, você respirar fundo e refletir por um momento? Pergunte-se: o que realmente me irritou aqui? Pode ser que a raiz da sua reação esteja ligada a algo que vai além da conversa. Às vezes, nossas emoções são como ondas, levantadas por experiências passadas ou expectativas que criamos. Quando você se distrai fazendo julgamentos, perde a oportunidade de escutar e entender o outro. Escutar com atenção é uma forma poderosa de praticar o estoicismo. Isso não só ajuda na comunicação, mas também promove um clima de respeito e tranquilidade. Ao não entrar imediatamente na defensiva, você abre espaço para um diálogo mais produtivo, que pode até reforçar a relação. Agora, pense numa situação em que você recebe uma crítica no trabalho. Pode ser difícil ouvir isso. O instinto pode ser se sentir ofendido ou desvalorizar seu próprio esforço.
Contudo, assim como o estoicismo sugere, a crítica pode ser uma oportunidade valiosa de aprendizado. Ao invés de focar na emoção negativa, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Há alguma verdade que eu posso aplicar para crescer? Essa mudança de perspectiva pode ser libertadora. Você já percebeu como, muitas vezes, somos rápidos em reagir e lentos em refletir? A sociedade costuma nos ensinar que precisamos vencer, ser os melhores e não aceitar críticas. No entanto, os estoicos nos lembram que, ao aceitar essas experiências como partes do nosso caminho, nos tornamos mais fortes e resilientes. As frustrações não precisam ser vistas como barreiras, mas como degraus para um crescimento pessoal. E quando o dia parece pesado e tudo parece resolver-se contra você, uma boa prática é ter um momento estoico ao final do dia. Reserve alguns minutos para refletir sobre o que aconteceu. Pergunte-se: o que eu acertei hoje? O que poderia ter feito de forma diferente? Esse simples exercício pode ajudar você a reconhecer suas vitórias e identificar áreas para melhorar. É interessante também compartilhar esses momentos com alguém próximo. Falar sobre suas experiências e reflexões pode criar um espaço de aprendizado mútuo. Juntos, vocês podem explorar diferentes maneiras de ver as situações desafiadoras. Isso fortalece laços e transforma suas relações. Hoje, desafio você a observar o seu dia. Quando sentir que a pressão está alta, respire e pergunte-se: como posso reagir de maneira diferente? Essa simples pergunta pode abrir portas para novas possibilidades. Ser inquebrantável não é sobre ser uma rocha que não sente. É sobre entender que as ondas da vida vêm e vão. Ao abraçar essa ideia, sua paz interior cresce e você se torna mais capaz de atravessar qualquer tempestuoso mar. No próximo capítulo, vamos falar sobre a importância da gratidão e como ela se conecta com o estoicismo. Estou ansioso para compartilhar isso com você. Capítulo 3. Agora que já refletimos sobre a aceitação e suas aplicações, é hora de mergulhar em um outro aspecto poderoso do estoicismo: a gratidão. Essa é uma prática simples, mas que pode transformar a maneira como você vê o mundo. A gratidão tem o poder de mudar nosso foco, nos fazendo olhar para o que temos em vez do que nos falta. Imagine que você começa o dia e logo ao acordar já começa a pensar em tudo o que precisa fazer. O trabalho, as responsabilidades, as preocupações. É fácil se sentir sobrecarregado, certo? Mas e se ao invés disso, você tirasse um momento para pensar em 3 coisas pelas quais é grato? Pode ser algo simples, como o calor do sol que entra pela janela, o café quente que você saboreia, ou até mesmo a presença de um amigo que sempre está ao seu lado. A gratidão nos ajuda a mudar a perspectiva. Ao reconhecermos o que é positivo em nossa vida, criamos uma base sólida para enfrentar os desafios. É como se, ao focar no que temos de bom, construíssemos uma armadura emocional que nos protege das tempestades. Quando você reflete sobre as pequenas coisas que trazem alegria, percebe que elas estão sempre ao seu redor, mesmo nos dias difíceis. Pense em algum momento recente em que alguém foi gentil com você. Isso pode ser um sorriso no supermercado ou um elogio de um colega. Esses gestos, que muitas vezes passam despercebidos, têm um impacto profundo. Pense também em algumas dificuldades que você enfrentou. Muitas vezes, ao olhar para trás, você consegue enxergar aprendizados valiosos que vieram delas. O estoicismo nos ensina que até as dificuldades têm um propósito.
Se pararmos para refletir, podemos perceber que elas nos moldaram e nos tornaram mais fortes. Ao agradecer por essas lições, mudamos nossa relação com o sofrimento. Experimente dedicar um tempo do seu dia para fazer anotações sobre gratidão. Pode ser ao final do dia, ou logo de manhã, antes de começar suas atividades. Pergunte-se: o que me trouxe alegria hoje? O que eu aprendi com meus desafios? Anotar essas reflexões pode criar um hábito poderoso e mudar seu foco diário. E quando você se sentir sobrecarregado, lembre-se, todos enfrentamos momentos difíceis. O importante é como escolhemos olhar para eles. A gratidão nos ajuda a encontrar beleza e aprendizado nas situações complicadas. Um conselho saboroso: considere compartilhar essas expressões de gratidão com as pessoas ao seu redor. Além de fortalecer os laços, isso cria um círculo de positividade. Quando você expressa seus sentimentos, isso não apenas ilumina seu dia, mas também o dia da outra pessoa. Portanto, ao longo dessa semana, faça um esforço consciente para encontrar algo para se sentir grato todos os dias. Desde os pequenos momentos até os grandes acontecimentos, cada pitada de agradecimento constrói um puzzle de felicidade. A gratidão é uma ferramenta poderosa que nos ensina a viver no presente. Ao abraçá-la, você começará a perceber como a vida é cheia de pequenas belezas. E, sempre que a vida tentar te derrubar, lembre-se que há força na gratidão. No próximo capítulo, vamos explorar como a prática da compaixão se une ao estoicismo. Estou animado para compartilhar mais sobre isso com você. Capítulo 4. Agora que já falamos sobre gratidão, vamos explorar outro conceito muito importante: a compaixão. Essa é uma qualidade que se liga diretamente ao estoicismo e pode enriquecer nossas vidas e as das pessoas ao nosso redor. A compaixão nos convida a olhar para o sofrimento do outro e a nos conectar com ele, criando laços mais profundos. Pense em uma situação em que você viu alguém passando por um momento difícil. Pode ter sido um amigo que perdeu um ente querido, ou até mesmo um colega que está lutando com problemas de saúde. É fácil sentir-se impotente diante dessas situações. Muitas vezes, a primeira reação é querer afastar esses sentimentos. Mas o estoicismo nos ensina que mostrar compaixão é, na verdade, um ato de grande força. Quando você pratica a compaixão, você não está apenas ajudando a outra pessoa, você também se conecta com a sua própria humanidade. Lembre-se de que todos nós enfrentamos desafios e dificuldades. A próxima vez que encontrar alguém triste ou desanimado, pare um instante e pergunte-se: como eu me sentiria se estivesse no lugar dele? Esse simples exercício pode abrir seu coração e seu olhar. Imagine que você está na escola ou no trabalho e percebe que alguém está isolado, talvez por estar passando por uma fase difícil. Ao invés de ignorar, que tal fazer um pequeno gesto? Um cumprimento amigável ou uma pergunta sobre como a pessoa está? Pode fazer uma diferença imensa. Às vezes, a simples ação de mostrar que você se importa pode trazer um sorriso ao rosto de alguém que está lutando internamente. A compaixão não precisa ser um gesto grandioso. Um sorriso, uma palavra de apoio ou até ouvir alguém desabafar já é muito. Esses pequenos gestos têm um poder enorme. Eles ajudam a criar um ambiente de empatia e compreensão. Quando as pessoas se sentem apoiadas, é mais fácil para elas superarem os momentos difíceis. No entanto, é importante lembrar que a compaixão começa em você mesmo. Como você se trata quando está triste ou frustrado? Você se permite sentir e reconhecer suas próprias emoções.
O estoicismo nos ensina que é essencial cultivar a compaixão interna. Ao cuidar de si mesmo e aceitar suas vulnerabilidades, você se torna mais capaz de oferecer apoio aos outros. Agora, reflita sobre como você pode trazer mais compaixão para a sua vida diária. Pode ser tão simples quanto praticar um momento de silêncio quando alguém está contando algo difícil. Ao invés de intervir com uma solução, apenas ouça. Deixe a outra pessoa saber que suas emoções são válidas. Hoje, desafio você a escolher uma pessoa para demonstrar empatia. Pode ser um amigo, um familiar ou até mesmo um colega de trabalho. Pergunte como ele está aí, se possível, ofereça uma palavra de encorajamento. Você ficará surpreso com a conexão que pode criar. Lembre-se, o estoicismo não é apenas sobre lidar com as próprias emoções. É também sobre acolher e apoiar os outros em seus desafios. A compaixão nos une e fortalece. No próximo capítulo, vamos falar sobre a importância da resiliência e como ela se alinha com a filosofia estoica, ajudando você a se tornar ainda mais forte diante das adversidades. Estou animado para compartilhar isso com você. Ao longo da semana, a pessoa refletiu profundamente. As lições de aceitação, gratidão e compaixão estavam fazendo eco em sua mente. Cada situação desafiadora parecia uma oportunidade disfarçada para crescer. Com isso, ela começou a notar as pequenas belezas da vida que antes passavam despercebidas. Num dia chuvoso, enquanto esperava o ônibus, encontrou uma amiga da escola. Elas começaram a conversar. A amiga compartilhou que estava passando por tempos difíceis, e imediatamente a velha preocupação de se defender surgiu. Mas, dessa vez, a pessoa decidiu ouvir. Sentou-se ao lado dela e simplesmente prestou atenção. As palavras começaram a fluir. É um momento complicado, mas você não está sozinha, disse enquanto segurava a mão da amiga. Instantaneamente, a conexão se fortaleceu. A empatia gerava luz enquanto conversavam sobre suas inseguranças e desafios. Compaixão estava se tornando uma parte fundamental da relação, unindo-as ainda mais. No trabalho, enfrentou uma nova crítica. A equipe tinha dificuldades em um projeto e a chefe foi direta sobre os erros cometidos. Antes, isso a deixava irritada ou defensiva. Porém, agora, ela respirou fundo e ouviu atentamente. O que podia aprender? Afinal, as críticas eram um portal para o crescimento. Obrigada por me mostrar onde posso melhorar, respondeu, sentindo um peso sair de seus ombros. Naquele momento, a resiliência se tornou um novo aliado. Ao invés de se abalar, ela estava se adaptando. As lições não apenas moldavam o seu interior, mas também começavam a transformar suas relações ao redor. Certa noite, após um dia estressante, decidiu que era tempo de um momento estoico. Fechou os olhos e respirou profundamente. Revisitou as interações do dia. Sorriu ao se lembrar da conversa com a amiga, das críticas que havia acolhido, e até mesmo das vezes em que se sentiu grata por tudo. Cada pequeno triunfo contava. Enquanto pensava em tudo isso, sua mente viajou para os ensinamentos dos antigos estoicos. A obrigação de ser melhor, mais forte, ressoava. Ela entendeu que as batalhas mais difíceis não eram contra os problemas da vida, mas contra as reações impulsivas que ela tinha. A verdadeira força estava em ser como uma rocha, firme e inabalável diante das ondas da vida. Em meio a essas reflexões, surgiu a oportunidade de aplicar tudo o que aprendera. Um conflito inevitável surgiu entre dois colegas. Os ânimos estavam exaltados e a tensão era palpável. Ao invés de ficar afastada, decidiu intervir.
Com calma, facilitou a comunicação, encorajando ambos a se escutarem. A empatia mostrou-se uma ponte poderosa. As vozes se elevaram, mas a serenidade dela começou a se espalhar. Em poucos minutos, o clima pesado se dissipou. O diálogo produtivo fluía. Quando tudo terminou, os dois colegas a agradeceram. Aquela atitude também fortaleceu a autoestima dela, mostrando que poderia contribuir em momentos difíceis. No final da semana, mais uma vez, reservou um tempo para escrever sobre suas experiências. Conforme anotava, cada lição parecia mais clara. Aceitar o que não se pode mudar, ser grato pelas pequenas coisas e ser compassivo eram mesmo pilares do bem-estar. Todos os aprendizados se entrelaçavam como um rico tecido de sabedoria. Quando olhou para trás, viu quanto havia progredido. As dificuldades que antes pareciam opressoras, agora eram parte do caminho. Com isso, a jornada da serenidade estava se tornando real e palpável. O estoicismo seria sua base. Ela era realmente inquebrantável, não porque não sentia, mas porque aprendera a ser forte em meio às tempestades. Ela respirou fundo uma última vez, sentindo-se pronta para o próximo desafio. Agora, nem havia mais espaço para perda de tempo com dificuldades desnecessárias. Tinha a chave para a vida diante de si. E com isso, sorriu, sentindo a paz interior fluir. Você quer continuar avançando no caminho da serenidade? Inscreva-se agora no canal para receber as próximas reflexões estoicas em primeira mão. Clique em gostei se este conteúdo ajudou você a crescer. Nos comentários, compartilhe o maior insight que levou daqui. Sua experiência pode inspirar outros buscadores. E não guarde sabedoria. Envie este vídeo a pelo menos 3 amigos que precisam de equilíbrio interior.